Amém, glória a Deus. Então eu quero dizer para você, hoje nesse dia tão especial, que nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Através dessa ressurreição, nós morremos, né, em Cristo. Aquele que nasceu de novo, ele é visto dessa forma espiritualmente. Nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Cristo. Hoje nós somos novas criaturas, ressuscitada com Cristo, através da morte de cruz. E hoje eu quero falar sobre a Páscoa. A Páscoa é uma das grandes festas, irmão, que foi em comemoração do êxodo lá no Egito, quando houve a libertação daquele povo ali que era escravo, né, ali no Egito. Então ali a primeira Páscoa foi celebrada naquela libertação deles, naquela vitória que eles receberam, né? Então ali os israelitas, eles fizeram essa festa, né, a pedido do Senhor. Deus falou com ele. O povo de Deus reunia depois, após isso, anualmente em Jerusalém para comemorar, para estar festejando a Páscoa, né? E essa comemoração, ela é feita como? Ela era feita com uma refeição sacrificial que consistia num cordeiro assado, os pães, né, sem fermento, asmo, e as ervas amargas. O cordeiro representa, tá? É para recordar o sacrifício, o derramamento de sangue, né? O resgate através do sangue, o sacrifício de Jesus. O pão, irmão, sem fermento, né, da pureza que nós devemos ter e apresentar diante do Senhor. E as ervas amargas, para eles nunca esquecerem da escravidão, da onde eles saíram, né? Da onde eles vieram, da amargura que eles passaram. Então eles faziam essa festa todos os anos após o êxodo, após aquela libertação ali do Egito, né? Para recordar, trazer essa recordação. Não esqueça de onde vocês saíram. Hoje vocês são livres. E é isso que nós temos que ter no nosso coração hoje, irmão. Muitas vezes a pessoa sai do Egito, sai do pecado, sai da vida errada, e às vezes não tem saudade daquilo que ficou para trás, né? Às vezes pensa, nossa, quando eu estava lá, né? Era bom, né? O povo do Egito também, o povo de Israel também nessa época fazia isso, irmão. E nós não temos que ter saudade disso não, irmão. Saudade de escravidão, saudade de pecado, saudade de coisa errada, saudade de estar afastado de Deus. Não! Nós não podemos, nós temos que avançar sempre. E aqui eu quero falar algo rapidamente aqui, irmãos. Eu quero ler lá em Êxodo capítulo 12. Mas primeiro eu quero falar algo com vocês, é o seguinte. Aqui quando aconteceu esse texto, nós vamos ler aqui, Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Quando Deus falou para Moisés o que era para fazer, para aquele povo ser liberto. Antes disso, nós sabemos que Deus levantou Moisés, tá? Para libertar aquele povo. Nós podemos dizer, estudiosos usam essa palavra assim, ó, Moisés foi um tipo de Cristo. Por quê? Porque foi um libertador. Foi alguém que Deus usou para libertar o povo da escravidão, tirar o povo de Israel daquele sofrimento e daquela escravidão. Eu acho lindo quando a palavra de Deus fala assim, ó, Deus falando assim, né? Moisés, vai lá, liberta o meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. O clamor do meu povo chegou até a mim. Assim diz o Senhor, ele fala dessa forma. E por que muitas vezes nós desistimos de interceder por alguma coisa? Às vezes nós desanimamos, achamos que vai estar demorando, que está difícil. Não desista, irmão. Não desista de orar, de clamar por algo, porque o Senhor fala que o clamor, ouviu o clamor do meu povo, chegou diante de mim. Isso é tremendo. E a hora que Deus ouve o clamor do seu povo, Ele entra com a providência, Ele entra com a resposta, Ele entra com o socorro. Foi o que Deus fez ali, através de Moisés. Moisés, vai lá, Moisés, liberta. Ah, Senhor, Moisés, é você, Moisés, vai lá libertar o meu povo. E assim diz a palavra, resumindo, Moisés foi, chegou diante de Faraó. Faraó não queria de jeito maneira, né? Como se diz, de jeito maneira queria libertar aquele povo, porque aquele povo era escravo, trabalhava, né, ali, dava lucro para ele, né, ganhava muito dinheiro através do trabalho daquele povo. Era um povo forte. O povo de Deus é um povo saudável, é um povo forte, é um povo trabalhador, é um povo avivado, é um povo animado, né? Não é um povo desanimado, mas é um povo animado. E ali era aquela geração forte,
que eles olhavam e via que era um povo diferente, né? E ali Moisés chega diante de Faraó, irmão, diz a palavra de Deus que foram o quê? As pragas. Cada vez que Faraó resistia, Deus mandava uma praga. E o lindo, maravilhoso de tudo, que essas pragas não atingiam o povo de Israel, né? Diz a palavra de Deus que o povo de Israel, eles ficavam ali do lado do Egito, uma terrinha ali do lado, um pouquinho separado, mas ali perto, né? Mas as pragas vinham no Egito e não iam até lá. As trevas vinham e não ia lá. As rãs vinham e não ia lá. Os mosquitos vinham e não ia lá, né? Todo tipo de praga que aconteceu no Egito não atingiu o povo de Deus. Isso é sinal para nós. Amém, irmãos? Que nós somos separados de Deus. Deus tem algo especial para mim e para você. E se nós não tivermos vivendo esse melhor de Deus, irmão, é porque alguma coisa errada nós estamos fazendo. E nós precisamos nos voltar para Deus. A cada dia mais, nos voltar para o Senhor. Para poder viver o melhor de Deus. Comer o melhor dessa terra. Assim diz a palavra de Deus. E aqui no capítulo 12 de Êxodo foi a última praga. Tá? Deus falou, agora é a última, Moisés. Agora é a última, é a morte do primogênito. Tá? Todo primogênito ia morrer na terra do Egito. E vamos ler aqui, abre lá em Êxodo capítulo 12, versículo 1. Vamos ler aqui primeiro, depois a gente vai comentando aqui. E aqui, irmãos, houve Deus foi um grande livramento que Deus deu para o povo de Israel nesse tempo, né? Diz aqui, ó, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mesmo mês vos será princípio dos meses. Deixa eu colocar esse óculos aqui, irmão, presta pequena a letra. Este vos será o primeiro desse mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: os 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. Nós vamos ler aqui até o 14, tá? O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou cabras e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, presta atenção nisso aqui, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras nas vergas das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com os pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozida em água, senão assada ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura, e nada dele deixará, até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrar-o-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Aleluia. E aqui o Senhor falou aqui, né? Esta é a Páscoa do Senhor. E aqui no versículo 14 ele termina: e vocês vão celebrar por estatuto perpétuo, para sempre. Vocês vão celebrar a Páscoa do Senhor. E aqui, irmãos, vendo essa palavra aqui, ó, aqui a primeira Páscoa que foi essa. A primeira Páscoa, a verdadeira Páscoa é essa, tá? É a Páscoa do Senhor. A Páscoa que o Senhor colocou, né, ali, ensinou como que era para eles fazer. E ali o Senhor falou para eles: vocês ficam preparados. Gente, Deus deixou acontecer as 9 pragas, tá? Deus deixou, anterior a essa, né? Foram 10, Deus deixou acontecer.
A hora que Deus, irmão, Deus vai deixando a coisa acontecer. A hora que Ele fala, chega, chega, basta, basta, ninguém move mais, ninguém faz nada. Ele é Deus. E foi isso que Deus fez. Agora, Moisés, vocês falam para o povo ficar preparado, cingir os vossos lombos, sapatos nos pés, quer dizer, e coma rápido, não é para ficar ali, ó, né? Ali, é para comer rápido. Seja rápido, porque eu passarei no Egito e ferirei todo o primogênito. E aqui ele falou assim, então aqui, irmãos, daqui em diante todos os israelitas celebravam essa festa, né? No ano, uma vez no ano, na primavera. O propósito do sangue aplicado às vergas das portas era salvar da morte o filho primogênito. E hoje, irmãos, o que representa para nós? Eu e você, nós temos a marca do sangue de Jesus na nossa vida. Eu tenho a marca do sangue de Jesus na minha vida. Você tem a marca do sangue de Jesus na sua vida. E se você verdadeiramente honra esse sangue, essa marca, se você crê verdadeiramente, você tem, você vive, você ouve, obedece essa palavra do Senhor, irmãos, você pode ter certeza que você vai ser livre da morte eterna. Mas a vida eterna está preparada para nós. Quando nós partimos daqui, nós vamos ter uma vida eterna com o Senhor Jesus. Então aqui o Senhor também vai nos livrar dessa morte, né? E o filho primogênito de cada família foi levado através dessa praga, gente. Aonde não creram, a palavra de Deus, irmão, ela não fala a respeito de egípcio, tá? Não fala, eu não posso falar que fala, porque não fala. De egípcio que creu nessa palavra. Eu creio que foi notícia que correu para tudo quanto é lugar ali. Todos ficaram sabendo. E você acha, irmãos, que aqueles egípcios mesmo, aqueles povos ali, vendo aquelas pragas chegando, e o povo de Deus não era tocado, vendo o livramento de Deus na vida do povo de Israel, você acha que eles também não se tocaram? Você acha? Eu imagino que muitas pessoas, quando eu começo a ver essas histórias assim, irmão, parece que eu entro lá dentro, sabe? Parece que eu estou lá no meio deles, né? Assim, imagina quantas pessoas que creram, gente. Creram, acredito que creram sim, né? E dali, irmãos, creram e passaram esse sangue. Seja quem fosse que passasse esse sangue é porque cria. Creu naquela palavra de Deus, creu naquilo que Deus falou, né? Foi lá e passou. É pela fé, não é? É pela fé, né? E ali foram lá, e esse fato, irmãos, prenuncia, o que ele traz para nós? O derramamento de sangue, né, de Cristo na cruz. Ele representa isso para nós. Essa é a Páscoa do Antigo Testamento. É a Páscoa ali, né, daquela época, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. Esse sangue nos umbrais representa a salvação para nós hoje. E hoje a Páscoa, né, a Páscoa é no tempo do Senhor Jesus. Eu marquei algo aqui, irmãos, ó. Nos tempos do Novo Testamento, os judeus celebravam. Tem uma passagem lá em Lucas, capítulo 2, que fala, né? Quando Jesus saiu com seus pais e foram, que ele tinha 12 anos, que ele ficou perdido lá entre os doutores da lei, eles foram celebrar a Páscoa, eles subiam, eles iam lá, né, em Jerusalém, para celebrar essa Páscoa, né? João 2 também fala, quando Jesus subiu a Jerusalém para celebrar a Páscoa também, o que ele encontrou ali? Ele já estava, né, no ministério ali, ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, e Jesus os expulsou do templo por causa dessas atitudes. Foi uma época também, você pode ler lá que João 2 também, 13 fala que foi a celebração da Páscoa. Jesus subiu, foi até Jerusalém. Quando ele chegou ali, irmão, no pátio ali na fora ali, estava tudo aquele tanto de gente vendendo, né, negociando ali diante ali no templo, né? E Jesus chegou com o chicote, foi derrubando aquilo tudo, né? Eu imagino que Jesus catava com as mesas assim, jogava para cima, soltava com as pombinhas, com as rolinhas, tudo assim, né? E saía tudo. E ele não quis nem saber, com a autoridade e ousadia de Deus. Jesus chegou ali e ele ficou muito contrariado com essa situação. Foi também celebração da Páscoa. Foi no tempo da Páscoa, né? Quando eu vejo essa palavra, irmãos, que Jesus chega no tempo bravo, né? Eu imagino se fosse hoje, hein, irmão? Tanta coisa, né? Meu Deus do céu! Ah, Jesus! Gente cobrando 26 mil para pregar a palavra de Deus, numa igreja de 30 membros. Ah, gente, pelo amor de Deus. Meu Senhor, tem misericórdia, né? Então, assim, nós estamos vendo coisas terríveis, tá?
E aqui, irmãos, vamos falar aqui, né, na palavra, a última ceia. Vamos falar da última ceia? E que Jesus participou com seus discípulos. Jesus foi ali em Jerusalém. Vamos ler lá rapidamente, Mateus capítulo 26. Eu quero ler aqui só a última ceia, para vocês verem que durante, né, que Jesus também celebrava a ceia com seus discípulos. E hoje nós estamos aqui, né, na Santa Ceia do Senhor, para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, o que? 26? Deixa eu ver, acho que capítulo 26, versículo 1 e 2, diz assim, ó: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, tá vendo? Chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à casa, e tem certo homem, e disse-lhe: ó mestre, o mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então os discípulos chegou para Jesus: aonde nós vamos celebrar a Páscoa? Jesus foi e falou para ele: vai até um certo homem e diz que o meu tempo está próximo e nós vamos celebrar a Páscoa lá, né? E aquilo era você pensou, irmão, Jesus naquele tempo, né? Eu fico imaginando Jesus, os discípulos chegar e falar que vai celebrar a Páscoa, o mestre vai celebrar a Páscoa na sua casa. Que privilégio que foi, né? Para aquele homem que recebeu. E pulando aqui para o versículo 17 diz assim, ó. 17 não, é 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos, diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vide, até que aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Amém? Glória a Deus. E aqui Jesus celebrou a última Páscoa, né? O próprio Jesus foi crucificado, irmão, nesse tempo, na Páscoa, como Cordeiro Pascal, né? Que liberta do pecado e da morte todos aqueles que nele crê, através do sangue de Jesus. Jesus, irmão, foi até ali, né? Levou aquela cruz, a gente sabe da forma que foi, como que Jesus sofreu até chegar ali naquele alto, até chegar ali, né, para ser crucificado. Jesus morreu, irmão, porque não tinha mais sangue no corpo. O sangue dele foi todo esgotado, até morrer, até perder, né, a vida por cada um de nós. Aquele sangue derramado pelo seu pecado, pelo meu pecado. E diz a palavra de Deus ali que quando Jesus entregou o Espírito dele, né? Ele diz: está consumado, o véu do templo rasgou. Era um véu grosso de linho puro, aquilo ali não tinha como rasgar, aquilo rasgou sozinho, né? E aquilo acabou, está dizendo, acabou a separação. Hoje não há mais separação entre vocês. Hoje não há mais separação entre Deus e o homem. A única coisa que pode nos afastar de Deus, irmão, é o nosso pecado, as nossas iniquidades. Mas a partir do momento que eu me arrependo, que eu me achego a Deus, eu estou próximo do Senhor. O véu do templo foi rasgado. Então Deus tirou aquele povo do Egito naquele tempo. Semelhantemente, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através da maravilhosa graça de Deus. Aleluia, amém, irmão? É de graça, como é que não pode cobrar, né? É gratuito, como que cobra, né? Esse poder maravilhoso. Eu quero encerrar essa mensagem com vocês, irmão. Hoje nós, né, rapidinho, a Santa Ceia, nós não podemos demorar. E aqui tem aqui no livro, lá em Efésios, vamos ler aqui em Efésios, só para você ver. Depois, né? Cartas aos Efésios, o que a palavra de Deus fala? Salvação pela graça. Aleluia. Isso aqui, essa palavra aqui em Hebreu, Efésios, irmão, não precisa nem comentar, né? Porque ela é muito clara, muito clara. E lá em Hebreus também, capítulo 9, versículo 22, diz assim: e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém? Então, sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão de pecado. Diz assim, Efésios capítulo 2, eu vou ler alguns versículos aqui, né?
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, né? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O que ele está dizendo aqui? Vocês são vivificados, tá? Vocês hoje, o pecado de vocês hoje já foi levado, né? Já foi levado, Jesus já levou, e hoje nós somos o quê? Aqui ele fala assim, ó, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne. Ele está dizendo que aquele que foi vivificado através do sangue de Cristo, através da salvação que Jesus conquistou, ele não pode viver como filho da desobediência. Ele não pode viver, irmãos, com desejos da carne, obras da carne, né? Porque senão a ira de Deus vai vir sobre essa pessoa. E aqui ele fala claramente a respeito dessa salvação pela graça. E ele diz no versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que ele está dizendo? Você estava tudo perdido, quer dizer, você está tudo lascado, tá? Está tudo lascado. Se vocês morrem antes de conhecer essa graça maravilhosa, antes de conhecer esse sangue derramado, antes de ter a fé em Jesus, você está tudo lascado no fogo do inferno. É isso que está falando aqui, ó. Não está usando essas palavras, mas a verdade é essa, irmãos. Então nós temos que louvar e agradecer a Deus todos os dias. E a hora que bater o desânimo, irmão, a hora que bater aquela falta de fé, aquele desejo de largar tudo, para com isso, sai Satanás da minha vida, porque eu sou lavado no sangue de Jesus. Eu vou conseguir, eu vou servir a Deus, como diz essa canção, né? Mensagem da cruz, né? Ela fala que enquanto eu viver, eu vou levar a mensagem da cruz. Então, irmãos, é isso que nós temos que ter no nosso coração. Nós não podemos desistir, né? E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós ressuscitamos. Quando nós aceitamos essa fé, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós passamos pelas águas, nós vamos participar da Santa Ceia, nós estamos na presença do Senhor. Vocês foram mortos, tá? Morreu. Tem que morrer, irmão. Pastora, mas ainda tem que matar essa velha carne, mata essa natureza carnal, mata essa natureza pecaminosa aí, e nasça de novo, nova criatura em Cristo, santificado, transformado pela palavra, irmão. Porque sem santidade ninguém vai ver a Deus, não. Sem santidade é só blá blá blá, é só ir vir, não vai ver não, irmão. Então o que ele está dizendo aqui? Nós temos, irmãos, que aceitar essa maravilhosa graça de Deus, né? Que coisa mais linda que essa palavra. Depois vocês meditam. Mas aqui que ele fala assim, ó, no versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Amém? E o 13 diz assim: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aleluia! Versículo 13 diz aí, ó: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isso é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aleluia! Lindo, né? Tremendo. Éramos inimigos de Deus, estávamos separados, condenados à morte eterna, condenados, irmãos, ao inferno, condenados a ficar ali no inferno, né? Uma vida eterna. Mas quando Jesus te alcançou, quando você foi levado, essa palavra foi levada para você. Lembra quando alguém levou essa palavra para você? Quando alguém pagou um preço de oração por você? Lembra disso?
Então glorifica o Senhor por isso. E hoje abriu os teus olhos espirituais. E hoje você entende essa salvação maravilhosa que é pela graça, através da graça. E hoje você tem livre acesso ao trono do Todo-Poderoso. Hoje nós podemos chegar diante do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pastora, mas eu não estou essas coisas não, pastor. Estou pecando, a coisa não está muito boa não. Querido, está na hora certa. É aqui que é o lugar. Essa palavra é para você mesmo. Se renda ao Senhor hoje, entrega a tua vida na presença dEle. Senhor, me ajuda, eu não quero pecar mais. Senhor, eu quero ter uma vida santa na tua presença. Eu quero valorizar cada gota daquele sangue que foi derramado pela minha vida naquele Calvário. Eu quero valorizar cada sofrimento daquele, Jesus. Eu quero valorizar, irmão, quando nós pecamos, quando nós não damos ouvidos. Sabe o que nós falamos? Senhor, essa morte de cruz aí, ó, esse sangue derramado aí, essa dor aí, não virou nada para mim não, sem nada adiantou. Com as nossas atitudes, pastora, mas eu não falo isso, mas com as nossas atitudes, irmãos, com as nossas atitudes. Então valoriza, medita mesmo essa palavra, que essa palavra fique no teu coração, tá? Eu vou estar colocando ela no canal, depois você possa estar ouvindo novamente, meditando, né? Que a gente precisa falar rapidamente aqui, mas que você possa estar meditando essa palavra. Valorize essa salvação, valorize esse sangue derramado por você, em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor Jesus e vai glorificando a presença.